Meus amigos, só foi o deputado Glauber Braga tocar no dedo da ferida em plenário que o presidente da Câmara, Arthur Lira, mandou ele parar de falar. Como o Glauber não parou de falar, o Glauber foi retirado do seu direito de fala. O, o deputado e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, simplesmente censurou o Glauber Braga, porque falou no nome dele em acusações que a imprensa mesmo é, joga na mídia, é censurado. Vamos ouvir aí o momento, ver o momento que o Glauber foi censurado lá na Câmara dos Deputados. Muito grave isso aí. O escândalo que foi denunciado na revista Piauí em relação às emendas. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, chegou... Deputado Glauber, nas breves comunicados, expedientes, orientação de bancada, Vossa Excelência pode discorrer sobre esse tema com maior tranquilidade. Eu peço que, neste momento de discussão da matéria, o senhor se atenha à matéria, sob pena de eu fazer cumprir o regimento. Vou concluir... Repor o seu tempo e o senhor se atém à discussão da matéria. Vou concluir a minha fala. Não, mas o senhor conclua dentro do assunto. Vou concluir a minha fala, já dizendo que muito provavelmente, porque estava dialogando com algum outro interlocutor, não ouviu o que eu disse. Acho que, possivelmente, os ouvidos do senhor só ouviram aquilo que quis ouvir. Próximo orador para discutir a matéria, deputado que nós Glauber. não podemos esconder um tema tão relevante como esse do escândalo das emendas. E que o senhor... Deputado Luiz Carlos Rauli, para discutir a favor da matéria. Obrigado, presidente. Para passar para as nossas companheiras parlamentares. Nós estamos, nesse momento, entrando com um mandato de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal pelo descumprimento por parte do presidente da Câmara e daqueles que assinaram um ofício com grau de sigilo ao Executivo para liberação de emendas parlamentares num valor superior à casa de R$ 1 bilhão. Essa decisão, contida nesse ofício encaminhado ao Executivo, faz com que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja descumprida. Há uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade flagrante na decisão adotada e articulada pelo presidente da Câmara, descumprindo não só a decisão do Supremo, o ministro Flávio Dino, e que foi corroborada pelos demais ministros, de transparência em relação à utilização de emendas, mas também o próprio projeto de lei complementar que foi aprovado pela Câmara está sendo descumprido por esse ofício, porque em um dos seus artigos, esse dispositivo diz que as emendas parlamentares têm que ser aprovadas e ratificadas por ata nas comissões, atas essas a serem encaminhadas aí sim ao Executivo para que os recursos e as verbas sejam liberados. A decisão adotada na semana passada de cancelar todas as comissões temáticas dessa semana na Câmara teve o objetivo de impedir que essas comissões deliberassem e formalizassem as atas em relação à indicação das emendas, dando transparência ao processo. Quando a presidência da Câmara, nessa articulação com os líderes partidários que as assinaram, dizem que não há essa necessidade, ou pior do que isso, trazem uma informação falsa, dizendo que o documento que estava sendo encaminhado ao Executivo só ratificava aquilo que já tinha sido deliberado pelas comissões, está sendo cometida uma ilegalidade flagrante. Houve a demonstração de que pelo menos 180 milhões de reais são recursos que não tinham passado pela deliberação de qualquer comissão. Como presidente da Comissão de Legislação Participativa, eu sou o autor do mandato de segurança, mas ele vem respaldado pela assinatura de toda a bancada do pessoal. O que nós estamos solicitando? Estamos solicitando que o Supremo Tribunal Federal torne ilegal e suspenda imediatamente os efeitos desse ofício que foi encaminhado ao Executivo. Essa é a solicitação feita por esse mandato de segurança que está sendo, nesse momento, protocolado no Supremo Tribunal Federal. Desrespeitar uma decisão do Supremo e desrespeitar a legislação complementar que foi aprovada na própria Câmara e que diz da necessidade de transparência em relação à utilização de emendas para priorizar emendas ilegais e, mais do que isso, boa parte delas voltadas para o Estado do presidente da Câmara, da sua maior parte, em mais de 10%, sem autorização prévia das comissões e cancelando as comissões temáticas para que essa fraude pudesse ser operada, não nos parece nada razoável, pelo contrário, é uma enorme ilegalidade, inconstitucionalidade e, por isso, o mandato de segurança que está sendo apresentado pelo pessoal. É inacreditável que eu vou trazer para vocês aqui. A senadora Soraya Tronic, ela que fazia parte da base do governo Bolsonaro,
ela revelou aí na entrevista com o 247 que antes, né, da CPI, né, quando tinha a CPI da Covid, eles se reuniam, né, e ela revelou aí no programa 247 uma dessas reuniões que ela ficou indignada, né? Falou de quem estava, falou o que eles falavam lá. Rapaz, impressionante as coisas que aconteciam, para que eles faziam ensaios para falarem dentro da CPI e provavelmente devem ter feito isso também na época da CPI do 8 de janeiro. Mas vamos ouvir aí que ela traz revelações também bombásticas. Essa questão do inquérito policial, tá? No inquérito policial, inclusive, surgiu que haviam militares no Palácio do Planalto instruindo deputados da oposição ao governo para fazerem perguntas lá na CPI. Como é que a senhora viu essa história? A senhora já tinha desconfiança disso? Não, eu fui convidada para uma reunião dessas. Eu fui convidada, eu fui a um ministério. Chegando lá, era uma reunião pré. Ministério Militar? Não, ministério, eu não lembro qual dos ministérios, porque ali havia muitos ministros, alguns ministros. Tava o Nix Lorenzoni, tava o. Ai, meu Deus, o médico que era da cidadania. Que é deputado. O lá do Rio Grande do Sul? É. O careca do Rio Grande do Sul? Qual é o nome desse? Osmar Terra. Opa. Não, acho que é Osmar, né? Osmar Terra, eu acho que ele era ministro naquela época. Então, bem no começo da CPI, nós estávamos. Nós estávamos começando a investigar e tal, e um dia me chamaram para umas 2 ou 3 reuniões, depois me chamaram mais, porque eu sempre brigava nas reuniões. Nessa reunião, em algum ministério, o Onix era ministro do Trabalho, eu acho, que ele estava cuidando dessa área, ele já não estava mais lá no Palácio do Planalto. E aí, muitos parlamentares, e eles estavam nos tentando, instruindo, vamos fazer essa pergunta ou outra. Mas não eram militares, eu não lembro de ter militares, mas ali sempre tinha militares ao redor, né? Eu lembro que era uma mesa muito grande, eu cheguei. Assim, quando eu estava começando a reunião, então já estava todo mundo sentado. Quando eu sentei, eu falei: "Não, não é possível que vocês estão aqui instruindo, falando de cloroquina, falando disso e tal". E aí a gente discutiu e tal, eu levantei no meio da reunião e falei: "Não dá, pra mim não dá". Que até então, em tese, eu ainda era considerada da base do governo. Mas isso foi antes da pandemia? Da pandemia. O Osmar Terra estava ali. Estava Pazuello também nessa reunião. Instruindo os políticos para a CPI. Instruindo para a CPI. Eu não vejo nenhuma ilegalidade disso, as pessoas se reúnem antes, eu me reúno com o senador Irã, com alguns senadores, a gente conversa antes das reuniões, tá? Mas ali eram reuniões, assim, realmente bem programadas. A gente é reuniãozinha, petit comitê, vamos votar isso amanhã, o que nós vamos pensar para a agenda da outra semana, essas reuniões administrativas, ali era instruir mesmo. Temos que falar isso, levavam materiais, davam aulas para os parlamentares, vamos dizer assim, sabe? Tá acontecendo isso. Militares davam aulas para os parlamentares? Militar ali eu me lembro de Pazuello, tá? Aí eu me lembro de Pazuello. E não é que militares davam aulas, todo mundo, civis ali, o pessoal dos ministérios, eles se reuniam e discutiam o que ia ser feito, como ia ser combatido, quem iria ser interrogado, o que era pra... Davam aulas. E assim, eu sempre fui a rebelde. Eu não concordo, mas eu sou assim, né? Eu sou assim. E aí, nessa reunião, eu já tinha ido. Eu lembro também de um almirante, o... Gente, Não é o Garnier. Não. Garnier eu nunca nem... Eu acho que eu nunca cruzei com o Garnier. Eu vou lembrar, tinha um que instruía bastante. Eu vou lembrar. Agora, parece que isso se repetiu na CPI do golpe. Na CPI do... Mas aí eu já não, aí eu nunca nem fui convidada, porque eu que fiz a proposta da CPI do golpe. Acabou virando uma CPMI. A CPI que eu propus não vingou, né? Eles tentaram, assim, de alguma maneira, mas foi um tiro no pé a CPMI. Essa daí poderia ter sido uma CPI só do Senado, que seria bem diferente do que foi. Teria 11 membros, seria mais pragmática, mais assertiva, sem aquele monte de chilique, aquelas investidas, aquelas criancices, sabe? Que ocorrem quando eles estão misturados ali. Aquela questão de hostilidade com as mulheres, aquilo tudo que vocês presenciaram na CPMI. Então, na CPMI, nós não conseguimos ouvir todas as pessoas que nós gostaríamos. Eu fiz requerimento para a oitiva de Garnier inúmeras vezes. Do Amaury Saad, você me mandou aquela lista. Amaury Saad, eu falei muitas vezes do Amaury Saad, porque supostamente, ele foi um dos autores da minuta do golpe. Então, nós não conseguimos. Por quê? Porque o presidente não colocava para votar. Nós fazíamos requerimento, mas é o presidente que decide a pauta. Às vezes, o requerimento de convocação de convite, ou o requerimento de informações está aprovado, ele passa. É aprovado, muitas vezes aprova em bloco. Só que aí não executa. A CPI não executa. Porque o presidente não deseja, né? Então, nós tivemos muita